Olá, a paz do Senhor Jesus. De forma sucinta, nós vamos estar tratando aqui sobre a lição de número 4, a alienação humana a partir da queda. Nesse trimestre, estamos tratando aqui na nossa revista Betel sobre o livro de Gênesis. Já tivemos lições maravilhosas nas últimas 3 lições anteriores. E nesta lição, nós vamos estar tratando sobre a alienação. Você sabe o que é um ser alienado? Texto áureo diz lá em Gênesis 3:10. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Por que o homem se escondeu de Deus no jardim do Éden? Já parou para pensar? Texto de referência está em Gênesis 3, verso 8, 9, 10, 11 e 12. Não vamos estar lendo. Você vai estar lendo aí com a sua classe estes versículos e vai estar ali pontuando aquilo que o Espírito Santo colocar em seu coração. O intuito deste breve resumo é te dar subsídios para melhor aí explicar aí a palavra de Deus, abrir, clarear um pouco o entendimento, quem sabe ajudar, auxiliar aquilo que o Espírito Santo já colocou em seu coração e tem colocado até aqui, porque nada substitui a oração e a leitura da palavra. O Espírito Santo, caro amigo professor, vai estar lhe explicitando na melhor maneira possível aquilo que a sua classe precisa ouvir a respeito deste tema. Pois bem, vamos lá. O que seria alienação? Nós podemos ver no campo da filosofia que um ser alienado é um ser que tem falta de consciência própria. É um ser de modo que o sujeito perde a sua identidade, de modo que o sujeito perde o seu valor. Podemos dizer que ele se torna separado de algo, separado da sua identidade, do seu valor. Ele que se torna um ser limitado. O termo alienação tem várias, se formos pesquisar, várias formas de nós falarmos sobre alienação. Mas o indivíduo se torna um indivíduo limitado, o indivíduo se torna, poderíamos dizer assim, vamos chegar lá, no ser até mesmo que ignorante. Ele se torna um ser meio que ignorante. Como assim? Vamos tentar explicar de uma forma bem prática. Vamos supor que uma pessoa ela vai lá à noite e liga a sua TV num determinado jornal e recebe uma notícia sobre, de repente, política, vamos dizer assim, recebe uma notícia sobre política. E de repente ela recebe aquela notícia de uma fonte tendenciosa. E depois dela receber aquela notícia, ela não vai checar se aquele fato é verdade. Ela vai simplesmente retransmitir aquilo que foi lhe passado, ou seja, vai simplesmente passar adiante aquilo que alguém passou para ela. Ela não vai analisar, ela não vai pensar, ela não vai raciocinar, ela simplesmente vai retransmitir algo que ela ouviu. Este é um ser alienado. Por quê? Alienação é justamente isso. Pensar de forma que alguém quer que você pense. Agir de modo que alguém quer que você haja. De modo que você se torna um ser que perde a sua identidade. Você não faz aquilo que você quer, você faz aquilo ao qual alguém quer que você faça. Isso é alienação. Você se torna uma pessoa, podemos dizer, ignorante. Alienação é isto. É falta de consciência própria, de identidade própria. Isso seria alienação, um termo tanto quanto complicado. Mas nós podemos dizer que o homem se tornou alienado ali a partir da queda, porque já bem dizia o apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou, porque o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ou seja, ele não fazia aquilo que ele queria por vezes, e por vezes nós nos encontramos nessa situação. Poxa, eu não quero fazer isto, mas acabei fazendo. Eu não gostaria de ter falado isto com aquela pessoa e acabei falando. Por vezes nós fazemos coisas às quais nós não queremos fazer e acabamos fazendo. Por quê? Isso é alienação. É algo que o pecado, poderíamos dizer assim, impôs ao ser humano ali naquela queda no jardim do Éden. E existem vários tipos de alienação, segundo a nossa revista, está dizendo que existe alienação em relação a si mesmo, tópico 1. O que viria a ser essa alienação em relação a si mesmo? É aquele tipo de pessoa que vai
em busca de, vamos dizer assim, de uma liberdade, ela vai achando que está fazendo aquilo que está fazendo bem para ela, mas ela está fazendo um mal terrível para ela mesma. Por exemplo, vou citar exemplo, uma pessoa que bebe, por exemplo, ela acha que está fazendo algo que ela quer fazer, algo que é bom para ela fazer. Mas na verdade está fazendo algo que o inimigo quer que ela faça, algo que é mal para ela. A bebida, por exemplo, ela vai tirar ali a consciência da pessoa, a pessoa não vai raciocinar por si só e vai fazer uma série de coisas as quais ela não gostaria de estar fazendo, vai perder o sentido. Este é um ser alienado. As drogas, por exemplo, a pessoa acha que vai fazer aquilo e vai satisfazer os desejos, né, as suas vontades, o seu querer, vai matar um vazio em sua alma, só que, no entanto, ela vai estar fazendo algo que o inimigo quer que ela faça, está sendo alienado em torno de si mesmo, porque acha que está fazendo um bem para si, mas está fazendo um mal, algo que o inimigo quer que essa pessoa faça. Está se tornando um ser alienado, né, pela vontade do inimigo, está se tornando um ser alienado pelo pecado. E quantos estão vivendo assim? Alienados em si mesmos, ignorantes em si mesmos, e olham para nós muitas das vezes, servos de Deus, cristãos, e acham que nós não podemos nada, quando nós podemos muito. Quando você pode dizer não para o cigarro, você está podendo escolher. Quando você diz não para as drogas, você está podendo escolher. Quando você diz não para as bebidas, você está podendo escolher. A mesma coisa que Deus colocou para Adão e Eva no jardim do Éden. Havia lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, e havia lá aquela outra árvore, que era a árvore que daria a ele uma vida eterna, poderíamos dizer assim. E aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era uma escolha que Adão poderia ter escolhido não fazer. E é assim na vida do ser humano até hoje. O homem até hoje pode escolher em não fazer para agradar à vontade do seu Criador. Infelizmente, muitas pessoas têm escolhido fazer aquilo que está em seu coração e acabam desagradando o seu Criador, mas estão se tornando pessoas, segundo a etimologia da palavra, ignorantes, alienadas da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para suas vidas. Se Adão não tivesse comido, se Eva não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, até hoje estaríamos no centro da vontade de Deus. Então, por vezes, dizer um não a alguma coisa é estar no centro da vontade de Deus. Tópico 2 fala sobre alienação em relação ao próximo. O que seria essa alienação em relação ao próximo? O mal que faço é sempre por causa do outro. Por vezes nós jogamos a culpa em cima de alguém e nós dizemos que o mal que nós fazemos é sempre por causa do outro. Poderemos citar ali o exemplo de Adão, quando Deus perguntou para ele por que ele havia feito aquilo, o que ele falou? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela é culpada disso. E nós até hoje somos alienados desta forma. Por que nós somos alienados dessa forma? Porque por vezes nós fazemos alguma coisa e nós não transferimos a culpa para nós mesmos. Nós transferimos a culpa para outras pessoas. Alguém diz, eu bebo porque eu via meu pai beber. Por causa disso eu bebo. Ele não transfere a responsabilidade para ele. Não, ele bebe porque ele quer beber. O fato do pai dele, a mãe dele ter bebido, ele ter crescido vendo isso, não significa que ele transferiu isso para ele. Ele fez isso porque ele quer fazer, ele faz porque quer. Alguém diz que de repente bate na mulher, né, uma pessoa agressiva, porque dentro da sua casa ela viu alguém, o seu pai, espancando a sua mãe e cresceu com aquela cultura e por isso ele faz isso com a sua esposa hoje. Não, ele faz isso porque ele quer fazer. Porque o ser humano, por vezes, ele é obrigado a tomar decisões e ele faz o que ele quer. Por vezes é dominado por uma série de circunstâncias, mas ele só vai fazer se ele quiser. Adão e Eva, né, eles comeram do fruto porque eles queriam comer. Não foi a serpente que entregou aquele fruto na mão de Eva. Eva teve que pegar com as suas próprias mãos. Então, tudo que fazemos, fazemos com as nossas próprias mãos, com a nossa própria vontade, com o nosso próprio querer. O erro, por vezes, do ser humano é nunca reconhecer
que ele é culpado pelos seus próprios erros e que ele vai responder diante de Deus por tudo aquilo que ele faz. Um dia, diante do tribunal do Senhor ali, do dia do grande julgamento, ninguém vai poder dizer que a culpa pelo seu pecado é porque alguém levou ele a pecar, não. Ninguém vai poder dizer que ele errou porque alguém fez ele errar, não. Que todos nós somos responsáveis diante de Deus, já diz o texto bíblico, a responsabilidade é pessoal e de ninguém mais. Então nós entendemos que cada um é responsável pelos seus atos diante de Deus. E o tópico 3 vem falando sobre alienação em relação a Deus. O que seria essa alienação? Alguém vai dizer aqui, vem cá, se o Senhor não tivesse me colocado nessa família, talvez a minha vida teria sido diferente. Vem cá. Se o Senhor não tivesse me feito assim, nervoso, se o Senhor não tivesse me feito assim, com esse comportamento, tem gente que diz assim, Deus me fez assim, ele vai me entender, né? Ele tem que me entender porque ele me criou assim. Não, não. Aí está colocando a culpa, jogando a culpa pelos seus erros em Deus. Tem pessoas que fazem isso. Deus me fez nervoso. Eu sou nervoso, Deus tem que me entender, né? Eu tenho essa falha comportamental, eu sou assim, Deus me fez assim, e Ele tem que me entender. Não, não é assim que as coisas funcionam. Aí transfere a culpa para Deus, né? Transfere o seu pecado como se fosse algo que Deus quer que ele viva. Não, a responsabilidade é sempre pessoal, não seja alienado. Não seja louco, não seja ignorante. Entenda que toda a responsabilidade pelos nossos atos são nossos. Eu sei que o pecado estar aí, o pecado, né, tem estar à nossa volta, mas nós podemos dizer não para muitas coisas para viver o sim de Deus. Então diga não para viver o sim de Deus. Se Adão e Eva tivessem dito não para aquela serpente, viveriam o sim de Deus para a sua vida. E qual é o sim de Deus? É bom. Diz o texto sagrado que tudo o que Deus criou ali naquele jardim era bom. Então, se Adão e Eva tivessem dito não, viveriam o bom de Deus. E muitas pessoas hoje vivem, né, situações ruins porque têm dito sim para aquilo que Deus disse não. Mas que o Senhor nos ajude a vivermos o sim de Deus. Não viva alienado, não viva sem identidade. Você tem uma identidade, você tem um valor, e o seu valor é ser imagem e semelhança de Deus. O nosso valor é ser a imagem e semelhança do nosso Criador. Que Deus abençoe a sua aula neste próximo domingo, em nome de Jesus.